Bom dia a todos. Hoje a gente vai dar início à nossa continuidade, né? É o 4º dia de Feira Literária e a gente vai abrir esse sábado com... Desculpa, gente, mas esse frio todo. Com Ana Luísa Novis, que vai lançar o seu livro Miramar, de Lá para Cá. Né? Ana Luísa ela é contadora de história e tem uma ONG que trabalha com criança, né? É super encantadora e vai trazer essa magia aqui para a gente, nesse momento. Peço uma salva de palmas para a nossa convidada. Obrigada, Alex. Obrigada a presença de todos, 9 da manhã. Muito obrigada, hein, gente? Ainda mais num sábado. É um prazer muito grande estar lançando o livro Miramar, de Lá para Cá, aqui nesse espaço tão importante que é a FLIT, que lembra para a gente como ler é uma excelente ideia e tão necessário nos dias de hoje. Queria contar um pouquinho sobre quem eu sou. Como a Alex falou, sou Ana Luísa Novis, sou contadora de história, sou escritora, sou psicóloga e há mais ou menos quase 8 anos eu comecei um projeto social que se chama, hoje é um instituto, que se chama Instituto Papo com Zero. E muitas pessoas ficam me olhando e dizendo assim, gente, 0, Ana, e você quer trabalhar com 0 na escola? Como assim? Então, justamente, eu gosto de criar provocações. E eu tenho aprendido, ao longo dos 8 anos de convivência mais íntima com esse redondo amigo, que o 0 é o algarismo mais colaborativo e generoso de todos. E eu explico por quê. Porque quando ele está à esquerda, ele respeita o outro como ele é, na sua inteireza. E quando ele está à direita, ele amplia o valor do outro o tempo todo, inclusive o dele mesmo. Então, o 0 é potente nas relações. E a gente hoje vive num mundo que o quanto é importante a gente lembrar que uma relação, que uma troca, que uma boa conversa faz total diferença. E a literatura é um manancial muito potente para estabelecer excelentes conversas, porque a literatura trabalha a nossa imaginação, trabalha a nossa criatividade e tem muitas metáforas. E a gente, quando consegue falar através de metáforas, a gente consegue explicar coisas, às vezes, inexplicáveis. Então, hoje, eu estou com muita felicidade de trazer para vocês o Miramar. Esse foi um livro. O Miramar, os meus personagens, eles são muito engraçados, porque eles me cutucam e eles aparecem de uma forma inesperada. No caso, Miramar, eu acordei com esse nome na minha cabeça, Miramar. Até minha filha brincou comigo, falou, mãe, isso parece personagem de novela mexicana, acho que até tinha uma que tinha um nome parecido assim, que eu esqueci, mas eu falei, minha filha, mas não sei, Miramar está me chamando, e eu não sei o que ele quer me contar. E essa é a magia da escrita, porque a gente se deixa levar pelo que o personagem quer nos contar e nos sopra no ouvido, e às vezes a gente acaba de escrever, não sabe nem como é que a gente escreveu esse texto. Então, o Miramar, ele nasceu com a seguinte mensagem. Ele mora numa vila de pescadores, e ele é um menino muito curioso, ele adora o mar. E ele tinha um problema, porque ele detestava quando a mãe dele falava não. Ele ficava muito revoltado, porque ele queria viver várias aventuras, ele admirava tudo que os colegas faziam, principalmente os mais velhos, e a mãe dele dizia, não, você ainda não está na hora, você ainda é muito pequeno. E, ao longo do livro, né, ele vai vivendo experiências e aventuras, até que tem um determinado momento que ele descobre aquilo que o vô, que era a pessoa preferida dele, diz, meu neto, nem sempre o não é inimigo do sim. E aí ele descobre a importância do não na vida da gente. E hoje a gente sabe o quanto o não tem sido necessário. O não que faz a gente se sentir protegido, que delineia a borda até onde a gente pode ir. Né? Porque se a gente não prestar atenção nisso, a gente cai. Se eu não prestar atenção na borda desse palco, ó, eu vou levar um trambolhão. Então, o quanto é importante a gente ter um espaço de conversa sobre a importância do não na nossa vida, nesse mundo que a gente está vivendo e observando coisas que nos deixam tão tristes, né? Onde a gente está esquecendo a coisa mais importante do mundo, que é o outro, a natureza. Né? A gente está deixando isso de lado porque está olhando para questões que
que não valorizam isso que é tão essencial e que é tão precioso. Eu sou psicóloga e eu costumo dizer para os meus clientes que eu sou muito inteligente. Sabe por quê? Porque eu tenho aula de vida e ainda sou paga por isso. Você já viu aluno ser pago para estudar? Eu sou. Eu sento, tenho aula e ainda recebo. Né? Eu tinha que pagar eles muitas vezes. Quantas vezes meus clientes me nutriram de sabedoria e da beleza, da capacidade do ser humano de se transformar, de criar possibilidades frente a situações tão adversas que muitas vezes eles estão vivendo. Então, eu estou aqui hoje muito feliz de estar com vocês, e vocês receberam um papelzinho, né? Então, eu vou convidar as crianças todas aqui presentes, independentes da idade, e que vocês, nesse momento, porque eu vou dar um spoiler rapidinho do livro, já que todo mundo vai levar um exemplar para casa hoje, que o Miramar, ele, ali passeando na praia, ele acha uma bússola, mas uma bússola diferente. Diferente da que o vô tinha no barco, que tinha os pontos cardeais, essa tinha pontos cardeais diferentes, só tinha o sim e o não. E aí, o Miramar vai experimentando. E ele dizia as vontades dele, porque a bússola não responde pergunta, tá? Você diz assim, será que eu posso subir na goiabeira? Ela não fala nada. Agora, eu estou com vontade de subir nessa goiabeira. Aí, nessa hora, ela fazia sim. Ela apoiava a decisão da vontade do Miramar. Então, eu quero que vocês, nesse momento, viajem, façam um barquinho de papel, porque o Miramar ele mora perto da praia. Então, que todo mundo traga a sua criança de volta, que todo mundo se lembra como é que faz barquinho de papel, gente? Não? Então, eu vou lembrar, tá? Eu preciso de um papel. Tem um papelzinho aí para mim? Não, é assim mesmo, às vezes a gente esquece que a gente está tanto tempo só na internet, só no celular, que a gente esquece dessas coisas de infância. Olha lá. Maravilhoso! O meu também não está tão seguro, não, mas vai na fé. Então, gente, agora que vocês fizeram um barquinho de papel, eu quero que vocês pensem, nesse momento, que é o que eu convido, é o que eu faço para as crianças quando eu vou nas escolas, que a gente pense no sim que nos ajudou, né, naquela vontade que a gente disse sim e que ajudou muito a gente, e o não, que ajudou a gente a não sair da rota,
que nos protegeu. Então, eu quero que vocês pensem nesses 2 pontos cardeais que o Miramar se guiou e aprendeu muita coisa com eles, do sim e do não. O sim, que representa uma vontade, que eu tive muito prazer de ir em busca dela, e o não, que cuidou dos detalhes desse sim, para eu não desviar da rota, para eu não me perder no mar. Então, eu queria que vocês tivessem esse momentozinho de reflexão. E quem quiser vir aqui contar para a gente vai adorar ouvir, né, as histórias, porque eu sou apaixonada por história, gente. Então, assim, eu adoro ouvir várias histórias, não só as literárias, como as histórias de vida, que são ricas. Passeio? Você acha que ele vai fazer um passeio? Sim. Lá no mar? Ai, gente, o barquinho dele vai da piscina para o mar. Vai ser maravilhoso. E o seu barquinho? Vai para onde? Você também mora na casa dele? Não? E você? Onde você vai levar seu barquinho? Conta para mim. Você vai botar onde? Vou levar para casa? Vai? Você vai botar onde? Conta aqui no meu ouvido. Oi, Honorinha. Conta pra mamãe. Vai pra fazer? Deixa eu ver. Olha que lindo. Olha, mas são vários barquinhos. Lá pro Rio. Pro Rio? Rio de Janeiro. Pro Rio de Janeiro? Gente, esse é um barco viajante. Ele vai lá pro Rio de Janeiro. Você já foi? Eu moro lá no Rio de Janeiro. Sabia disso? Como é que eu vim aqui? Eu não vim de barco, eu vim de carro. Mas, hã? Hoje não, eu vim quinta-feira. Quinta-feira que eu vim pra cá. Onde eu tô ficando? Eu tô ficando num hotel muito... Sabe o que tem no hotel que eu tô ficando? Uma piscina. De verdade. Cara, eu vou pegar a tua ideia e vou levar, vou fazer uma barquinho de papel, vou botar lá na coisa. Será que meu barquinho vai chegar no mar? Ah, vai chegar na minha cabeça? Ah, bom, então pode ir, né? Fica ancorado aqui na minha cabeça, pode sair daí e E aí, gente, foi bom? Venha contar, conte o que você revisitou. Ah, tá. Conte uma vontade que foi preciosa e que o não cuidou dos detalhes para você não sair da rota. Nós somos colegas de infância, fizemos magistério, e a nossa primeira cartilha... Ô, gente, não me chama de velha, não, por favor. A nossa primeira cartilha, a gente aprendeu a estudar com barquinho amarelo. E as 3 recebemos, né, o papel amarelo. E no magistério, a nossa última disciplina em português... A gente tinha que fazer um texto ou reescrever Vou-me embora para Passárgada. Então, assim, o início da nossa história como estudantes e fechou com Vou-me embora para Passárgada. Que coisa linda. E o que é mais bonito é que eu vejo que vocês continuam se encontrando nas enseadas, nos portos da vida, né? Opa, em grandes viagens. Que delícia. Adorei, gente. Alguém mais quer compartilhar? Ninguém mais quer compartilhar uma história?
Ah, compartilha, amor, compartilha. Ah, tá ali. Bom dia. Como eu sou de Rio das Ostras, né, tem praias lindas, terra de Dorival Caymmi, né, que morou muitos anos lá. Esse barquinho me levou a música Minha Jangada vai sair para o mar. Então, tem toda uma história dos pescadores da minha cidade, da minha terra, que era uma aldeia de pescadores, e Dorival Caymmi escolheu o Rio das Ostras para compor músicas lindas, né? E esse barquinho me levou até lá, porque eu também estou com um pouco de saudade. Eu já estou aqui há uma semana, amo Tiradentes, vim participar principalmente da FLIT, né, de estar aqui com vocês todos esses dias, estou aqui direto, e é um prazer, uma honra, né, participar de um evento tão grandioso como esse. Eu sou professora desde 1980, alfabetizei 25 anos, trabalhei fazendo muitos barquinhos, contando muitas histórias e abrindo, né, histórias novas para cada vida daquele aluno que passou nas minhas mãos. Muito legal. Olha que coisa linda, gente. A gente vê o poder da literatura que mostra a nossa potência de coautores. Porque, quando a gente escuta uma história, a gente não escuta vazio, a gente escuta com todas as nossas histórias, com todas as nossas referências. Por isso que tem determinados livros que conversam com a gente numa intimidade que parece até que está adivinhando o que a gente está vivendo. Então, a beleza da literatura é que ela possibilita essa reconexão, essa consciência de tudo que a gente viveu. E é lindo a capacidade que a gente tem de se identificar com o personagem e lembrar das nossas viagens da escola, desde pequenas, né, do que a gente viveu, da nossa viagem, do lugar que a gente vive, né, do que a gente também viveu como professora. Então, quantas coisas lindas a literatura ela vai relembrando, ela vai reavivando. Por isso que é tão importante espaços como esse, como o da FLIT, que lembra a gente, que faz a gente lutar pela importância do livro, de ter esse momento onde a gente está tendo uma competição dura, mas a gente não pode desistir, porque uma coisa linda que eu percebo no meu projeto, toda vez que a gente vai numa escola e a gente faz a contação de histórias e a gente faz uma proposta de atividade com as crianças e depois oferece para as professoras dar continuidade com novas ideias, ao terminar de contar a história, ao terminar de brincar com a história, a coisa mais linda que acontece é que as crianças todas abrem os livros e vão ler a história. Eu tive numa escola no Ceará, numa cidadezinha pequenininha chamada Preá, perto de Jericoacoara. E eu vivi um dos momentos mais lindos da minha vida, porque, quando eu acabei de fazer a contação, eram 12 turmas, e teve o recreio, e, de repente, quando a gente saiu pelo recreio, havia um silêncio. Todas as crianças estavam deitadas nos tapetes espalhados pelo pátio, lendo a história. Então, isso acontece. Se a gente leva, se a gente não desiste, se a gente mostra paixão, porque não pode só entregar um livro, tem que mostrar paixão, aquilo faz parte da gente. A gente vibra. Quando a gente passa apaixonamento, a gente seduz o outro. Não tem sedução melhor do que essa. Então, que a gente continue a levar, essa é uma missão do Zero, de levar a literatura, de proporcionar o acesso a essas crianças que, muitas vezes, nunca tiveram um livro na mão, e ter o seu primeiro livro. Então, eu fico muito feliz de ver várias professoras aqui, porque eu quero fazer um depoimento pessoal, porque eu sou extremamente encantada com o que vocês fazem. Eu sei da luta, quem é professor, e quem trabalha em escola municipal, escola estadual, não desmerecendo quem trabalha em escola particular, porque também é um espaço super importante, mas quem trabalha em escola municipal e estadual está trabalhando por propósito, por comprometimento com o social. E eu acredito que, se cada um de nós doar um pouco do seu tempo, um pouco do que se tem, para o social, a gente transforma um país. E não precisa fazer muita coisa, é dar o que você tem. Né? Porque eu acredito muito na colaboração e eu vejo quanto isso ressoa, eu vejo a luta das professoras no chão da escola para fazer acontecer, às vezes tiram do próprio dinheiro para poder criar uma possibilidade para os seus alunos. Então, eu sou extremamente grata e eu reverencio todas as professoras do nosso Brasil. Em todos os lugares que eu fui,
eu encontrei mulheres e homens também que se dedicavam de corpo e alma. Então, gente, quem mais quer me contar? Onde essa história levou? Onde o barquinho te levou? Bom dia. Bom dia. Muito feliz em te rever, né? Meu nome é Enice, eu sou de Lamin, uma cidade minúscula, 3.000 habitantes. E ontem já valeu a pena chegar aqui na FIT, quando eu te dei de cara com você na praça, com aquele carinho, quando você falou do Instituto. Aí eu falei, nossa, que bacana, né? Eu não sou a única doida que está aqui querendo mudar o mundo pelo livro. Né? Eu tenho 45 anos hoje, até os 40 anos, mesmo sendo professora, eu odiava a leitura. A leitura transformou minha vida na pandemia, ela me salvou na pandemia. E quando eu descobri que a leitura acolhe, essa leitura humanística, a gente falou, nós temos que levar esse amor para as pessoas, né? Aí a gente nasceu na Onda Roxa, a Biblioteca Comunitária Casa dos Sonhos. E é uma luta quando a gente leva para as escolas a contação de história. Então, assim, a minha vida mudou há 4 anos atrás. E quando eu te encontrei lá na praça, quando você explicou do Instituto Papo com Zero, eu falei, meu Deus, aonde que ela tirou esse nome, né? E te escutar ali, fazendo aquele conto para os adolescentes, para as crianças, foi assim maravilhoso. Aquele up, né, aquela energia para me voltar para a minha cidade e falar, não, peraí, eu tenho que continuar o trabalho que eu estou fazendo, porque tem muitas pessoas fazendo muita coisa bacana, que acredita nesse poder da literatura. Né? E escutando você falar do livro agora, aí, eu gosto muito dessa parte de dobraduras. Né? Então, esse barquinho me trouxe, e quando eu vim para a FIT, eu não procurei nada na programação, eu vim assim, eu quero ir lá, eu quero ver o que é isso de perto. Então, assim, te agradecer mesmo de coração. Você contribuiu muito e vai contribuir muito na minha vida, no nosso projeto. Foi encantador, né? E te parabenizar aí por esse barquinho, né? Apesar que eu vim de carro, ter me trago até você, estar aqui no espaço, né? E é gostoso quando você encontra pessoas que defendem a mesma coisa, que acreditam nesse poder da literatura, nesse poder dos livros, né? E, com certeza, né, de fazer o convite, quem sabe, né, o ano que vem você está aí na nossa cidade. Né? O meu sonho é lançar a primeira feira literária lá, que a gente não tem nenhum evento literário. Conta com a gente, conta com a gente. Então, tá bom. Obrigada e parabéns. Obrigada. Projeto maravilhoso. Obrigada. Então, gente, eu acho que você falou uma coisa muito importante, que, às vezes, a gente se paralisa por uma questão de tamanho. Tem uma frase que eu escrevi que o importante é ser mar numa gota. Não precisa ser um mar inteiro. A gente pode ser mar numa gota, e essa gota pode fazer muita diferença. Porque, de gota em gota, sabe lá onde a gente chega, né? Eu já estou nessa há 8 anos. Espero estar nessa até o cara lá de cima me chamar, que eu já estou negociando bem... Olha, eu quero ser aquela contadora de história bem velhinha na praça, entendeu? Alucinada, porque a criança que habita em mim, ela não para. Quem vive comigo fica até assustado, pergunta se eu durmo. Eu falo, eu durmo. É que eu gosto muito de brincar. Alguém mais gostaria de contar aonde o barquinho levou? Você vai lá? Eu posso ir? Você vai? Bom dia. Bom dia. O meu barquinho, ele fez um caminho inverso, ele me levou ao passado. Opa. Eu lembrei de uma cena assim, muito da minha vida, de quando eu era criança. Na rua da casa da minha avó, quando chovia, eu fazia barquinhos assim, de papel. Hoje eu nem sabia fazer barquinho mais, ela que fez. Porque eu não lembrava mais para fazer barquinho. Aí eu fazia barquinho assim, colocava e ficava vendo o barquinho ir embora na água. Veio essa cena assim, da minha vida, que eu nem lembrava mais disso. E eu acho muito interessante, né, como que o barquinho ele vai embora, né? Aí a gente não sabe o rumo que ele toma, né? Assim é a vida da gente. A gente não sabe o futuro, né, como que vai ser, né? Eu acho, então, para mim, foi muito bom ter voltado lá no passado e lembrado, né, de como que
que foi, né, a minha vida. Quanto aos professores, eu acho muito importante ser professor. Eu não me tornei professor porque, quando eu terminei, na época que eu terminei a 8ª série, né, na época era só até o 8º ano, eu queria fazer o normal, porque na minha época só tinha o normal e tinha... até esqueci como que chamava o outro. Científico, isso, obrigado. Então, só tinha normal e científico. Uma professora da escola que eu estudava falou comigo, não pode fazer normal porque não é para homem. Normal é para mulher. Aí eu deixei de fazer. Resumo, não terminei de estudar, não terminei o científico, que eu não gostava. Eu tenho uma dificuldade danada com exatas, eu não sou de exatas, né? E daqui a pouco eu não estudei, né? Hoje eu posso realizar o sonho no meu filho, né, que está estudando, né? Ele vai ser jornalista, né? Ele até veio aqui para fazer uma matéria, um trabalho sobre a FLIT, né, para a faculdade dele, né? Então eu me vejo realizado nele, né, de todo jeito. Obrigado. Que lindo, obrigada a você. E você falou uma coisa tão importante, porque às vezes a gente não para pensar na importância da nossa palavra na vida de alguém, né? De repente, uma pessoa que, por um preconceito, limitou o seu direito de viver o que era um talento que você já reconhecia que tinha. Então, às vezes, isso também é muito importante, né? A gente pensar o que a gente diz para o outro, como a gente diz. Uma das atividades que o Zerinho tem é um conto que eu escrevi chamado Palavrinhas Mágicas, que ensina as crianças a prestar atenção no timbre de como se fala, né? Que a gente não fala só com a palavra, a gente fala também com timbre. E aí, dessa forma, de uma forma lúdica e divertida, eles vão regendo a turma para... Eu boto lá uma carta, você seleciona um afeto e você tem que dar o tom naquela frase que eles escolheram, se é raiva, se é nojo, se é alegria, se é... né? Então, medo. Então, eles vão percebendo que como toda essa forma de expressão, de comunicação, faz toda a diferença numa questão que hoje a gente vive tão séria dentro das escolas, que é o bullying. Né? Ontem, os adolescentes que a gente pôde conversar, a gente viu como foi importante, porque o Zero ele surgiu em cima de um conto que eu escrevi, A Fuga do Zero, que eu trouxe as boconas, que é uma dobradura que eu dou para as crianças, que tem dentro a historinha do Zero, para vocês conhecerem a história do muso inspirador de toda essa história, né, que nasceu em 2017. Então, assim, é muito importante a gente... E a história do Zero justamente conta esse Zero que estava tão desanimado que ele queria fugir da sala de matemática, porque ele achava que não valia nada mesmo. Porque em nenhuma operação matemática ele fazia diferença, nas básicas. Então, era melhor ele ir para o reino das letras. E aí o percebe o projeto dele de fuga e começa a conversar com ele. E mostra que ele vale muito mais do que ele imagina. Principalmente quando ele entende a importância dele como um membro de uma equipe, do quanto ele potencializa, do quanto ele tem força. E toda vez que eu conto essa história, uma vez eu contei essa história para um grupo de pais de uma escola lá do Rio de Janeiro, e a diretora depois me contou, falou, Ana, um pai me puxou e disse que depois que olhou o Zero na perspectiva que você falou, ele nunca mais vai olhar o Zero da mesma forma. E se a gente pensar o que é isso na vida desse homem, é uma imensidão, numa gota. Então, eu quero agradecer muito vocês. Eu acho que agora a gente... Eu não sei como é que está o tempo, porque eu tenho que dar os livros, né? Tá na hora? 15 minutos? Alguém mais gostaria... Para encerrar? Alguém gostaria de... Por favor. Bom dia. Minha memória vai um pouco da memória do anterior, né? Nessa coisa de lembrar da infância. Eu nasci numa cidade interior de Carmo do Rio Claro, uma cidade pequena, e na minha infância poucas ruas eram asfaltadas. E cresci parte da minha infância em São Paulo, também num bairro periférico em que poucas ruas também eram asfaltadas. E a situação da chuva, a chuva causava as enxurradas, e as enxurradas para uma criança é um rio, né?
E a gente aproveitava todos esses rios que formavam aquele momento logo após a chuva, e muitas vezes contraditório às mães da gente, embaixo da própria chuva, né? Onde surgiam os barquinhos. Então, aqui fica até um protesto, né? Que com o asfaltamento eliminaram-se os rios das cidades das crianças. Né? É um pouco isso. Ai, que lindo, é verdade. Olha que lindo, a criança sempre transforma as coisas com poesia, né? Se a gente escutar as crianças, imagina, a enxurrada é um rio dentro da cidade. Olha que imagem linda, né? Alguém mais gostaria? Fala, meu amor. Meu nome é Marcela, eu também sou do sul de Minas, e é só um breve relato, né? O meu barquinho meio torto, ele é a terceira margem, né? Ele me fez lembrar da terceira margem do Guimarães Rosa, porque na minha cidade eu vivencio muito a terceira margem, né? Porque nas escolas que a gente tem, né, em Lambari, elas foram os espaços das bibliotecas foram transformados em salas de aula. E aí agora, com essa nova gestão, nós revitalizamos todos os espaços de biblioteca em todas as escolas. E mesmo as escolas que não têm espaço para que tenham as bibliotecas, a gente está trazendo os cantinhos de leitura, porque eu acredito que a leitura nos possibilita sermos outros, né? E aí tanto a questão da empatia, do ampliar das nossas capacidades de ser, principalmente por conta dos dados que veio pelo ProLivro, né, que nós somos hoje, a quantidade de não leitores é maior do que a de leitores, e a gente não pode, então, cercear esse direito, né? A gente precisa cada vez mais criar essa paixão e levar com paixão os livros, não só apresentá-los, mas mostrar essa terceira margem que a gente encontra dentro dos livros, né? Então, você me fez lembrar muito disso. E dizer que eu não estou sozinha, que é possível que tem outros lutando também, porque às vezes eu estou lá e eu acho que é só eu que estou vendo isso, e não, tem outros também lutando. Então, você vê como é importante os espaços como o da FLIT, onde a gente consegue encontrar quem está na mesma sinergia, né? Quantas conexões a gente já está fazendo, e isso é importante, né? A gente não desistir, porque a paixão desse trabalho é porque a gente vai conhecendo pessoas que pensam como nós, que acreditam que podem fazer algo, num mundo que vem de uma outra mensagem, né? O que prepondera na mídia é o individualismo, cada um está preocupado consigo e ganhar mais dinheiro. E não, tem muita gente bacana nesse Brasil, tem muita gente fazendo trabalhos incríveis, mas não ganha tanta expressividade. E a gente, no espaço como o da FLIT, a gente pode saber disso, né? Saber quantos trabalhos lindos estão nascendo e estão sendo revitalizados, e aí a gente pode trocar energia, trocar contato, e uma ajudar a outra e fazer isso crescer cada vez mais, né? Então, gente, alguém mais? Você também? Ah, eu já vou te ouvir. Ai, meu Deus, ele também quer contar. Bom dia, eu chamo Paloma, sou professora da Rede Municipal de Tiradentes, né? E o barquinho ele me lembrou a minha rotina. Sou professora da Educação Infantil 1 e meus alunos têm o nome deles no barquinho, né? A gente canta assim com eles. O barquinho vai levando o seu nome com carinho, a Ana também vai navegar neste barquinho. Aí me lembrou a minha rotina. Ai, que delícia, gente. Eu queria estar nessa aula. Maravilhoso. Você quer falar? Você quer falar? Conta aí. Onde o seu barquinho te levou? Rio de Janeiro. Ah, gente, ele foi para o Rio de Janeiro. Olha que maravilha, gente. Que maravilha. Alguém mais? Encerra. Então, gente, eu vou agora distribuir o livro. Temos é suficiente? Acredito que sim. Que bom. Então, tá, a gente vai distribuir os livros e depois, quem quiser meu autógrafo, eu vou ter o maior prazer e o maior carinho de dar ali fora, e que Miramar possa acompanhar vocês, que estimule vocês a navegar cada vez mais, criar sonhos, vontades, sempre acompanhado dessa bússola de bom senso, que tem o sim para as nossas vontades, porque o livro diz: o sim dá asas às nossas vontades.
O não cuida dos detalhes, né? Então, a gente não esquecer disso, que isso é muito importante. Então, muito obrigada e vamos distribuir os livros. A FLIT agradece a presença da Ana Luísa Novis, que é uma grande amiga e parceira nossa, e por essa experiência aí que ela nos levou a navegar, né, com esse barquinho, trazendo o nosso reencontro com nossos sonhos, nossos desejos, nossos sentimentos. Então, um bom dia para todos vocês. Lá em cima tem uma mesa, a Ana ela vai estar autografando os livros que ela está distribuindo para quem quiser, tá bom? Então, uma boa FLIT para todos nós. E lembrando que, na sequência, nós temos mais uma mesa sobre poesia. E aí, quem quiser participar pode pegar o autógrafo da Ana e depois retornar aqui para a gente.